Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo você vai aprender como fazer textura em um olho feminino. Eu estou começando esse desenho aqui de uma senhora e vou estar gravando videoaulas, de partes que eu considero importante mostrar aqui para vocês e vou disponibilizar aqui no canal do YouTube. Eu vou começar aqui com o lápis 6B da Faber-Castell. Vou começar a fazer aqui essa linha da pálpebra. Tem uma profundidade aqui bem escura. Isso é muito comum quando você vai desenhar pessoas com mais idade, né? Aqui eu vou marcando também as rugas, tudo com lápis 6B, porque eu vejo a minha referência que é bem escuro, né? São profundidades que são bem escuras, por isso que eu estou usando já essa graduação um pouco mais escura aqui, para que a gente já ganhe tempo, né? Já que esse é um papel liso, papel lana Bristol, então eu tenho essa possibilidade de estar usando graduações mais escuras. Se de repente você está usando papel mais poroso, é mais interessante que você utilize graduações mais claras primeiro para dar uma suavizada ali na porosidade do papel. Aqui eu estou marcando também em volta da íris, né? Passando aqui, contornando a íris. Onde tem partes escuras, eu passo esse lápis. Aqui eu vou marcando também os brilhos. Marco aqui também a pupila. A videoaula pode ficar um pouco longa porque eu quero mostrar o passo a passo, quero mostrar exatamente, tudo que eu estou fazendo. Então pode ficar um pouquinho longa, mas se você realmente quer aprender, eu tenho certeza que isso você vai ver como uma vantagem e não como uma desvantagem, né? Em volta da pupila eu vou dando uma suavizada também, dando um desfoque. Essa parte de cima eu vou escurecendo mais. Agora eu vou passando o lápis bem de leve, o mesmo lápis 6B, para fazer essa parte mais clara aqui da íris, e já passo o pincel nas partes escuras. Quando eu passo o pincel, você observa aí que vai ficando mais suave, vai tirando um pouco aquele aspecto granulado, que o papel, por mais que seja liso, quando você usa uma graduação escura, fica um pouquinho granulado ali, mas o pincel ele consegue dar uma suavizada, consegue deixar muito mais liso. Aqui eu vou voltar retocando com a lapiseira, dando mais uma escurecida. Como a lapiseira tem a ponta mais fina, fica melhor para fazer esses detalhes pequenos, como aqui em volta do brilho, por exemplo. Fica melhor. E volto com o pincel novamente. Passo o lápis ou passo a lapiseira e volto com o pincel sempre para, conforme eu falei, para deixar um sombreamento homogêneo. Com a caneta borracha eu vou dar uma clareada aqui em algumas partes, fazendo aqui uns pequenos brilhos, apesar do olho dela ser até escuro, não ser um olho claro, mas eu vejo que tem alguns brilhos aqui e eu faço isso com a caneta borracha. E de volta aqui com a lapiseira eu vou fazer também essa linha que tem aqui acima do olho. Ela não é tão reta, ela é um pouco... Eu faço meio que tremendo a mão para dar um aspecto meio irregular. Lembrando de deixar o like no vídeo, se você estiver gostando da aula e quiser que eu traga conteúdos novos, continue trazendo aulas gratuitas aqui para você no canal. É muito importante que você participe, deixando seu like, deixando seu comentário, falando o que você está achando, sugerindo temas para novas videoaulas. Se você não é inscrito também, é claro, você pode se inscrever no canal para você não perder nada. Aqui eu estou usando o esfuminho, puxando esse grafite para baixo, e aqui em cima das rugas eu vou passando também o esfuminho em cima das rugas, porque assim eu consigo dar uma suavizada, não ficar parecendo uma linha, não ficar parecendo um traço, mas sim ficar parecendo uma profundidade de uma ruga. Aqui já com o lápis H eu vou fazer um desfoque aqui em volta, nas bordas da íris, e já começo a jogar um sombreamento também nessa parte branca do olho. Aqui eu vou jogando um tom acinzentado com muito cuidado, porque é uma parte que deve ficar lisa, não pode ficar
com sensação de textura, não pode ficar manchas, né? Já que é um olho, já que é uma parte que é realmente lisa, então você deve também fazer com bastante suavidade, passando lápis de leve. E agora já com o cotonete, né? Com o cotonete a gente vai espalhar esse grafite bem de leve também, sem forçar. E é claro que você pode usar o esfuminho, né? Você vai conseguir praticamente o mesmo efeito, porém o cotonete ele te dá a possibilidade de você ter mais liberdade de usar sem ter aquele risco de manchar, sabe? O cotonete ele não mancha tanto quanto o esfuminho. Aqui, como é uma área pequena, eu passei o esfuminho e já volto com a lapiseira nessa parte de baixo, que agora fazendo uma linha que eu vejo aqui também. Agora sim a gente vai jogar um sombreamento bem escuro utilizando aqui a lapiseira e nela o grafite 4B. A gente vai fazer essa parte bem escura que tem aqui nessa linha. A gente vai puxar esse sombreamento para dentro. Você vai observando como eu estou fazendo para que você compreenda, porque às vezes falando é meio complicado de explicar, mas você está vendo na imagem, está acompanhando o vídeo, então eu acredito que está bem fácil para você compreender e poder aplicar em seus desenhos também. Aqui eu vou fazendo um degradê, né, puxando esse grafite de cima para baixo. E com o pincel eu intensifico ainda mais esse tom escuro, porque o pincel ele acaba escurecendo mais quando a gente passa em cima de um grafite, de um sombreamento, né, feito com um grafite escuro. Se eu passasse com lápis H, por exemplo, e passasse o pincel, praticamente você não ia ver efeito nenhum, mas quando eu uso um lápis a partir do 4B, o pincel dá um efeito muito legal. Aqui tem um brilho nessa parte que eu faço com a caneta borracha, a Mono Zero 2.3. Veja como fica legal quando a gente coloca um brilho, já dá um efeito muito bonito. E aqui com lápis H a gente vai começar agora o processo de textura. Aqui está o grande diferencial em relação ao olho masculino. A textura do rosto feminino, né, que é a pele feminina, é bem diferente porque você não vai fazer aquela textura tão acentuada, aqueles poros tão marcados. Você vai fazer uma textura mais suave. Claro que isso você deve ficar de olho na sua referência. Eu sempre gosto de falar isso porque você não pode pegar algo que eu falo como uma regra e tentar aplicar em todos os desenhos. Não, você deve ficar atento à sua referência para você aplicar. Mas geralmente, rosto feminino, pele feminina, ela não tem uma textura tão acentuada. Você pode pegar fotografias e começar a observar isso. Não é tão acentuada, por isso eu faço apenas girando a ponta do lápis e agora já passo o pincel. E agora eu volto com o lápis 2B, depois de ter feito uma camada com lápis H, mas você viu que não foi uma camada lisa, eu não fiz uma camada e espalhei com lenço de papel. Não, eu já fiz uma camada já com textura, espalhei com o pincel e agora estou voltando com o lápis 2B, né, escurecendo um pouco mais aqui essa parte, já que essa parte aqui é um pouquinho mais escura e essa parte logo acima é um pouco mais clara, tem aí um degradê, então eu escureço um pouco mais essa parte aqui e passo novamente o pincel. Aqui eu fiz uma camada com lápis H nessa parte mais clara também e volto novamente com lápis 2B retocando. Veja que eu vou passando lápis girando, fazendo movimentos bem curtos, né? Você deve ficar bem atento ao vídeo para você ver como eu estou fazendo. E eu não deixo a pele lisa, mas também não deixo uma textura tão acentuada. Eu vou passando, girando a ponta do lápis, fazendo movimentos curtos, preenchendo. Aí você consegue ver que vai ficando uma textura bem suave, né? Bem interessante, já que é uma pele feminina. Passando aqui novamente o pincel. Lembrando que tudo isso eu ensino, claro, com muito mais detalhes dentro do treinamento de desenhos realistas do básico ao avançado. Lá tem todo o passo a passo que você precisa para atingir o próximo nível nos seus desenhos realistas, né? Fazer desenhos no nível hiperrealista.
Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? O curso é tanto para quem nunca desenhou na vida, quanto para quem já desenha também, mas quer evoluir, quer melhorar as suas técnicas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Aqui eu estou fazendo alguns brilhos, né? Nessa parte aqui acima também. Aproveitando que a ponta da caneta borracha, que é bem fina. Aqui nessa parte abaixo, eu vou voltar com o lápis H, vou marcar mais aqui essas rugas, vou deixar elas mais fortes, para que eu não acabe perdendo, né? Que eu vou começar aqui o processo de textura também nessa parte aqui abaixo. Se eu não marcar logo essas rugas, eu vou acabar perdendo, vou acabar cobrindo elas com o tom do grafite. Vou marcando, procure não fazer muito forte, tá? Porque se você faz forte demais, vai ficar parecendo um corte na pele. Eu vejo muita gente fazendo dessa forma também, deixa só aquele traço, fica parecendo que foi um corte ali na pele e não uma ruga. Fique muito atento a isso também. Eu faço o mesmo processo que eu fiz lá em cima, girando a ponta do lápis, fazendo movimentos bem curtos, ainda com o lápis H. Eu estou com o lápis da Staedtler, mas a marca do lápis aqui é indiferente, tá? Não importa muito a marca do lápis, o que vai importar mais são as graduações. Desde que você use uma graduação mais clara primeiro e depois vai escurecendo à medida que você vê que há necessidade. Aqui nesse caso eu não vou passar o pincel porque eu vejo a minha referência que é uma textura bem lisa, né? Bem suave nessa parte, então eu vou passar aqui o esfuminho, só que não esfumando, não alisando completamente, né? Não deixando completamente liso aquele sombreamento, mas deixando com aspecto de textura, mas uma textura mais lisa. Então vou passando aqui o esfuminho. É muito importante você ficar atento a isso também, que há momentos que você vai usar apenas o pincel e há situações em que vai ser necessário você usar também o esfuminho. E agora com a lapiseira e o grafite 4B eu vou escurecer um pouco mais aqui essas rugas. Vou escurecendo mais. Aqui também tem uma parte escura, eu vou fazendo com a lapiseira. E volto com o esfuminho, suavizando esse trabalho que eu fiz com a lapiseira. Eu vou passando esse esfuminho em cima dessas linhas das rugas, conforme falei, para dar uma profundidade, não ficar parecendo uma linha, não ficar parecendo um corte na pele. Vou passando aqui em cima dessas linhas. E aqui vou fazer um brilho aqui nessa parte, ainda com a caneta borracha. E já finalizando essa videoaula, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê então em um próximo vídeo. Um grande abraço, fui!